E aí, minha nobre assembleia de cronistas da nova era. Aqui é o seu narrador de confiança, reportando diretamente da capital das flores, agora um lugar de festa e reconstrução, para lhes trazer a análise mais profunda e detalhada do rescaldo da maior guerra que esta nação já viu. Esqueçam um resumo superficial. Hoje, vamos mergulhar nas conspirações dos poderosos, na melancolia dos sobreviventes, na alegria caótica dos heróis e nas ondas de choque que estão prestes a abalar o mundo. Sem diálogos, como é nossa sagrada lei, apenas a mais pura e imersiva narrativa dos fatos. Ah, e se você quiser embarcar ainda mais fundo nessa aventura, que tal se tornar um membro do canal? Além de apoiar diretamente nosso navio, você ainda garante benefícios exclusivos, como conteúdos antecipados, bastidores e aquele selo de respeito nos comentários que só os verdadeiros nakamas têm. Bora zarpar juntos nessa? Nossa história começa na capital das flores, onde a atmosfera de medo e confusão, causada pela aparição do dragão rosa e da ilha flutuante, começava a se transformar em um estado de choque coletivo. A percepção de que o dragão não era o tirano Kaido abriu espaço para uma visão ainda mais inacreditável. Da fumaça da batalha, como espectros emergindo de uma antiga lenda, surgiu uma procissão que desafiava a realidade. À frente, a estonteante Komurasaki, a cortesã mais amada de Wano, cuja morte havia sido lamentada por todos, estava viva. Ao seu lado, Kiyoshiro, o chefe Yakuza que representava a face da opressão de Orochi, agora caminhava com uma nobreza inesperada. Mas o que veio a seguir foi o que fez o coração da nação parar. Atrás deles, um por um, surgiram os fantasmas de 20 anos de esperança perdida. Kinemon, o fogo de raposa, com sua presença de líder inabalável. Kawamatsu, o Kappa, o guardião leal. Inuarashi e Nekomamushi, os reis rivais de Zou, agora unidos. Raizo da névoa, o ninja cuja existência era um sussurro. A experiente Kunoichi Shinobu. E a graciosa espadachim, Kikunojo, da neve persistente. Juntos, eles eram um poema vivo, uma canção de ninar que se tornou realidade. Os 9 bainhas vermelhas, os samurais mais leais de Kozuki Oden, retornando dos mortos para reivindicar o amanhecer. O silêncio que se seguiu foi profundo, um vácuo de incredulidade. E então, ele foi quebrado por um único grito, que se tornou um clamor, uma necessidade urgente que varreu a multidão. Um Picture Tanishi, traga um caracol de transmissão. O povo de Wano, em um instinto coletivo, compreendeu a magnitude daquele momento. Aquilo não era apenas uma notícia, era a reescrita de sua história. Eles precisavam que cada cidadão, em cada vila remota, em cada campo de trabalho forçado, testemunhasse aquela visão, para que todos soubessem que a longa noite havia de fato terminado. Longe da capital, perto da cratera onde Onigashima agora repousava, outro tipo de história se desenrolava. Yamato, o filho de Kaido que carregava a alma de Oden, finalmente se encontrou com o restante da tripulação do Chapéu de Palha. O encontro foi um retrato cômico e perfeito da dinâmica da tripulação. A revelação de sua filiação com Kaido causou um curto-circuito em algumas mentes, mas Yamato, com um sorriso aberto, rapidamente dissipou qualquer dúvida sobre sua lealdade. E então, com a confiança de quem já tomou sua decisão há muito tempo, ele anunciou sua intenção de se juntar ao bando. A reação foi um espetáculo à parte. Usopp e Nami entraram em modo de pânico total, já imaginando os problemas e as despesas que viriam com um membro da realeza do caos a bordo. Frank coçava com a cabeça, tentando encaixar essa nova peça no quebra-cabeça de sua tripulação super estranha. Brook e Sandy, no entanto, estavam em festa. O músico celebrava a chegada de um novo e poderoso aliado, enquanto o cozinheiro, claro, celebrava a beleza da nova companheira. Robin, a observadora silenciosa, apenas sorria, um sorriso divertido de quem já sabia que o destino do bando era atrair os seres mais extraordinários do mundo. Jinbe, no entanto, assumiu seu papel de sensato timoneiro. Com calma e respeito, ele lembrou a todos que, por mais que Yamato fosse bem-vindo, a palavra final sobre quem sobe a bordo do Sunny pertence exclusivamente ao capitão. E o capitão, junto com seu imediato espadachim, estava atualmente sob os cuidados intensivos de Chopper. Yamato, entendendo e respeitando a hierarquia do bando que escolheu, concordou em esperar. Nesse meio tempo, um pequeno drama se desenrolava. Yamato avistou alguns piratas das feras tentando uma fuga sorrateira, e junto com outros gifters agora aliados, deu a ordem para que parassem. A guerra podia ter acabado, mas a justiça ainda precisava ser feita. Usopp, sempre pensando à frente, questionou Tama sobre a longevidade de seus poderes. Ela explicou que o efeito de seus kibidango duraria um mês, mas que no final, a lealdade seria uma escolha do coração de cada animal. E para provar seu ponto, Speed, a centaura, se aproximou e declarou seu desejo de ficar ao lado de Tama para sempre. Mas ela fez um pedido comovente. Não queria ser uma serva, mas sim uma mãe para a pequena órfã. A cena, de uma doçura imensa, selou a ideia de que a verdadeira dominação não vem do poder, mas do amor e do respeito. A transmissão ao vivo para todo o país de Wano começou. Momonosuke, agora um homem adulto, deu um passo à frente, sua figura imponente preenchendo a tela do Picture Tanishi. Atrás dele, os 9 bainhas vermelhas se curvaram em um gesto uníssono de lealdade, um aval que legitimava tudo o que estava por vir. E então, a voz do novo Wano ecoou. Primeiro, a revelação. Ele se apresentou como Kozuki Momonosuke, filho de Oden. Para a nação, foi como se um trovão tivesse caído de um céu limpo. O herdeiro, que todos choraram como morto, estava vivo. Sua voz, ganhando confiança a cada frase, começou a desfazer as correntes de 20 anos de opressão.
Ele anunciou o fim do reinado de terror de Kaido e Orochi. Declarou o fim da escravidão. Prometeu a destruição das fábricas que envenenavam o ar e a terra. Proclamou que a água limpa, um direito básico, voltaria a ser livre para todos. Cada promessa era uma pá de terra jogada sobre o túmulo da tirania. Para a pequena Tama, assistindo de longe, cada palavra era uma cura. Ela se lembrou de seus pais, vítimas das fábricas que Momonosuke agora prometia destruir. Lembrou-se da fome, da solidão e da promessa de Hitetsu de que os heróis de Wano retornariam. A promessa que Luffy lhe fez, de um mundo onde ela nunca mais passaria fome, estava se materializando diante de seus olhos. Incapaz de conter a avalanche de emoções, ela se agarrou a Nami chorando convulsivamente, não de tristeza, mas de um alívio tão profundo que doía. Momonosuke continuou, narrando brevemente sua jornada, a formação da grande aliança ninja pirata Mink Samurai, e o ataque a Onigashima. E então, ele entregou a notícia que o país inteiro ansiava ouvir, a frase que libertaria suas almas. Kaido, Orochi e os piratas das feras foram derrotados. A reação foi imediata e sísmica. Uma onda de alegria pura varreu o ano, um grito de liberdade que ecoou de costa a costa. Mesmo em meio à celebração, Momonosuke sentiu o peso esmagador da coroa invisível sobre sua cabeça. Um tremor de nervosismo, um resquício do menino assustado que ele foi, percorreu seu corpo. Mas ele o superou. Respirando fundo, ele se ergueu em toda a sua nova estatura, sua silhueta finalmente revelada em detalhes para toda a nação. E então, ele bradou. Não um discurso, mas um nome. Meu nome é Kozuki Momonosuke. Um nome que foi um segredo. Uma oração sussurrada por 2 décadas, agora proclamado com o poder de um trovão. E ele se declarou o novo Shogun de Wano. Ele não exigiu obediência, mas pediu união. Pediu a força de seu povo para juntos guiarem Wano de volta à sua antiga e gloriosa proeminência. A proclamação foi a catarse final. O povo de Wano, de idosos que lembravam de Oden a crianças que só conheceram a tirania, chorou abertamente. Em seu coração, Momonosuke silenciosamente reafirmou a promessa que fez a seus pais de se tornar um grande líder. E então, ele se virou e encontrou o olhar de sua irmã, Hiyori. O Shogun e a princesa, separados por 20 anos de dor, finalmente se reuniram em um abraço longo e apertado. Um abraço que selou não apenas a reunião de uma família, mas a reunificação de uma nação. Enquanto a nova corte de Wano se afastava, a voz da história nos sussurrava o futuro. Aquele momento não era apenas o fim de uma guerra. Era o início de uma lenda. Momonosuke, o menino dragão, seria para sempre lembrado como o maior Shogun que Wano já conheceu. A noite havia de fato terminado. A aurora de Wano era real, e era gloriosa. Nossa história começa no ponto mais alto do poder mundial. A câmara etérea dos 5 anciões em Marijoa. O ar, normalmente rarefeito e calmo, estava carregado de uma tensão palpável, quase elétrica. Eles haviam recebido o relatório final e aterrador do único agente da CP0 que sobreviveu ao caos de Wano. As notícias eram um cataclisma para o equilíbrio de poder que eles tão cuidadosamente mantiveram por séculos. Não se tratava apenas da queda de 2 imperadores, Kaido e Big Mom, um evento por si só capaz de desestabilizar o mundo. O verdadeiro desastre era o despertar, a ressurreição daquela fruta amaldiçoada, a Hito no Mi, modelo, Nika. O nome que eles tentaram apagar da história, o poder do deus do sol, havia retornado ao mundo. O Gorosei Saturn, com sua expressão de preocupação profunda, articulou o problema. Censurar a derrota de 2 Yonkous já seria uma tarefa hercúlea, mas esconder o retorno de Nika era simplesmente impossível. A notícia vazaria. O mundo saberia. A pergunta que pairava na sala era pesada como uma montanha. O que fazer agora? Enquanto os deuses de Marijoa deliberavam em pânico contido, a bordo da frota do governo que ainda pairava ominosamente fora de Wano, o agente Joseph relatava a partida do elefante milenar, Zunesha. A resposta de Nusjuro, outro dos anciões, foi fria e pragmática. A partida de Zunesha significava que os portões de Wano permaneceriam fechados, tornando uma invasão direta uma impossibilidade tática. Mesmo assim, a diretriz principal permaneceu. A captura de Nico Robin, a mulher que podia ler a história que eles tentaram enterrar. Mas no exato momento em que a ordem era dada, a comunicação foi subitamente sequestrada. Não por uma falha técnica, mas por uma interferência deliberada. Uma voz desconhecida, calma e autoritária, cortou a linha, ordenando que a frota permanecesse em sua posição, com a promessa sinistra de que eles chegariam em breve. Enquanto isso, nas ruínas do castelo de Onigashima, um epílogo melancólico se desenrolava. Kex Drake, o Marine disfarçado, encontrou Basil Hawkins, o homem que lia o futuro nas cartas, agora uma figura quebrada, encostada em um pilar, com a vida se esvaindo. Hawkins, com uma clareza que só a proximidade da morte traz, confrontou Drake sobre sua verdadeira afiliação. Ele confessou que sua submissão a Kaido foi um ato de pragmatismo, uma escolha pela sobrevivência, pois suas cartas lhe mostraram que a resistência era fútil. Ele admitiu, com um toque de admiração amarga, a teimosia de Kid e Killer, que escolheram lutar mesmo quando o destino lhes mostrava a aniquilação. E então, ele revelou sua última e mais trágica leitura. O certo homem, em sua previsão, aquele com apenas 1% de chance de sobreviver à batalha, não era Luffy, nem Kaido. Era ele mesmo. Com essa aceitação sombria de seu próprio destino, o vidente fechou os olhos. 7 dias se passaram. Uma semana de paz,
a primeira em 2 décadas. A poeira da guerra assentou, e o Wano começou a respirar novamente. Na capital das flores, a revolução mais silenciosa e talvez a mais importante estava acontecendo nas salas de aula. A história subserviente e mentirosa do regime de Orochi foi jogada no lixo. Um novo professor, com lágrimas nos olhos, ensinava às crianças a verdadeira história de seu maior herói, Kozuki Oden. As verdades ocultas vieram à tona. A identidade de Hiyori como Komurasaki, seu resgate milagroso por Kawamatsu. O povo desfrutava de milagres cotidianos, água limpa e gratuita, comida farta nas mesas. Nas ruas, o nome sussurrado do Salvador era Joy Boy, uma figura mítica que, assim como o lendário espadachim Ryuma, apareceu, salvou o dia e partiu como o vento. A reconstrução também era espiritual. No cemitério de Ringo, Kawamatsu e Kinemon lideravam a construção de um novo templo, um memorial não apenas para Oden, mas para todos os daimyos caídos e, em um lugar de honra, para seus irmãos de armas perdidos na batalha final, Ashura Doji e Izou. Onimaru, o fiel Komainu, retornou ao lado de seu mestre Kappa. Marco, a Fênix, fez uma visita para prestar suas últimas homenagens antes de partir. No castelo, que agora servia de quartel-general e enfermaria, a recuperação dos heróis era um evento em si. Yamato, do topo do telhado, explodiu em alegria ao saber da notícia trazida por Hiyori. Luffy e Zoro estavam acordados. A cena do reencontro foi uma comédia caótica. Luffy e Zoro, com seus cérebros ainda sintonizados na semana anterior, não conseguiram processar a imagem de um Momonosuke adulto. Ao vê-lo choramingar, recorreram ao velho hábito de tentar usar Nami como um escudo de conforto, o que lhes rendeu um merecido cascudo que os mandou voando. Sanji e Brook, aproveitando a oportunidade, zombaram do novo Shogun, declarando oficialmente o fim de seus privilégios de criança com as damas da tripulação. Yamato se juntou à provocação, equilibrando um prato na cabeça de Momo, uma piada interna sobre capas. A camaradagem continuou no onsen do castelo. Nami, celebrando a recuperação dos amigos, convidou Yamato para um banho relaxante. A recusa de Yamato, baseada no fato de que ele sempre se considerou um homem e, portanto, não frequentava banhos femininos, gerou mais uma rodada de confusão e risadas. A tensão, no entanto, voltou a subir quando Sanji descobriu que Hiyori, a beleza de Wano, havia pessoalmente cuidado e limpado Zoro durante sua convalescença. A revelação foi o estopim para uma briga barulhenta e infantil entre o cozinheiro e o espadachim. Em meio ao caos, Kikunojo, que se identifica como uma mulher de coração, juntou-se a Nami no banho feminino. E Yamato, para o choque e subsequente sangramento nasal cataclísmico de Sanji, decidiu se juntar aos homens. Enquanto os guerreiros relaxavam, os engenheiros trabalhavam. No porto Tokage em Udon, Franky e Usopp, com a ajuda do lendário carpinteiro da cidade, Minatomo, lideravam o esforço de reparo dos navios danificados e do amado robô, o General Franky. A cena atraiu espectadores curiosos. Beppo e Killer, das tripulações de Law e Kid, respectivamente, olhavam para o robô com uma admiração infantil, mas foram rapidamente repreendidos por seus capitães. Law e Kid, sempre pragmáticos e desconfiados, os lembraram de que a aliança tinha um prazo de validade e que a familiaridade excessiva era perigosa. A atmosfera de trabalho foi interrompida pela chegada de uma figura indesejada. Scratchman Apu, carregado como um rei por seus subordinados. E ele não veio de mãos vazias. Ele trazia uma bomba de papel e tinta. Uma cópia do jornal do dia. A manchete, em letras garrafais, prometia abalar os alicerces do mundo, anunciando os novos imperadores do mar e suas recompensas atualizadas. E enquanto o mundo estava prestes a reagir às notícias de Wano, uma nova ameaça já se aproximava da nação recém-libertada. Voando pelos céus, impulsionado por uma flor que girava como uma hélice em suas costas, estava o almirante Ryokugyu, o Touro Verde. Ele estava em uma chamada com o almirante de frota Sakazuki, que do outro lado da linha o advertia severamente para não causar problemas, para não iniciar um conflito desnecessário. A resposta de Ryokugyu foi de uma despreocupação arrogante. A justiça absoluta da marinha, na forma de um de seus mais poderosos e enigmáticos guerreiros, estava prestes a descer sobre o Wano, ameaçando apagar o brilho da aurora da liberdade antes mesmo que ela pudesse aquecer a terra. O mundo exterior estava batendo à porta, e não trazia boas notícias. A vitória em Wano não foi um fim, mas sim o início de uma guerra ainda maior. E assim, encerramos mais um episódio insano dessa saga épica. Se curtiu essa zoeira, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com a tripulação. Afinal, a zoeira em One Piece nunca tem fim. Até a próxima e bons ventos nos mares da zoeira.